Oi, Sami. Então, te mostrando o que a gente parte do seguinte: toda a documentação que nós temos são as especificações funcionais que nós fazemos, né? E um dos pontos importantes é a gente utilizar um template que a gente desenvolveu aqui internamente, que é em HTML5. Então, o primeiro elemento que a gente pode incluir são textos. E a grande vantagem que eu já vejo em HTML é que, como eu tenho clientes na Alemanha, nos Estados Unidos, na Colômbia, no Equador, é o fato de eu poder traduzir o texto automaticamente depois de pronto em HTML5. Então eu não tenho problemas de fronteiras, tá? O outro ponto importante é que essa aplicação ela é automaticamente web responsiva, tá vendo? Ela se ajusta automaticamente à configuração da tela, porque eu nunca sei o que eles vão utilizar aqui na tela do dispositivo de cada usuário. Dando sequência aqui, o outro ponto importante é que a gente pode colocar citações. Se eu quero ressaltar algum texto, alguma headline, eu coloco em forma de citações. Tá? E o que eu posso colocar também são mídias, né? Antigamente um texto normal tinha texto e imagens, hoje com HTML eu tenho a possibilidade de colocar mídias. Então eu posso colocar um áudio e o áudio ele vai ressaltar alguma informação, uma música, ou uma palestra, etc. Outro ponto importante que a gente pode colocar, e isso diminuiu a quantidade de você ficar escrevendo e transformar seu documento numa bíblia, que geralmente ninguém lê, é a possibilidade de você fazer inserção de vídeos. Vídeos que são produzidos localmente, né? Então eu posso vir aqui e incluir um vídeo, e esse vídeo aqui, ele produzido lá na empresa, eu posso guardar no servidor e ele vai ser reproduzido, pode ser automático, de acordo com o usuário, né? Isso aí depende pra gente, tá? Outra possibilidade, além de usar os vídeos locais, é a gente poder utilizar vídeos do YouTube ou do Vimeo, né? Deixa eu te mostrar aqui então. Então eu venho aqui e insiro um vídeo do YouTube ou do Vimeo. Então eu vou clicar aqui e ele vai automaticamente E aí, minha amiga, meu buscar amigo, tudo bem? Tiago voltando os aqui. Um vídeos videozinho um pouco diferente sobre do vídeo. mapeamento de No processo. A caso ideia aqui é uma hoje coisa que a gente é faz ler um muito, que é mapa. mapeamento de Simplesmente processos. assim, talvez. A outra coisa importante é questão do áudio, é a gente poder fazer a inserção de um podcast. Geralmente a gente recebe muito isso aí, principalmente vindo lá dos Estados Unidos, como a ferramenta que eu implemento, ela é sueca. Eu respondo a implantação aos Estados Unidos, então a gente recebe muito vídeo, muito podcast. Então a gente coloca aqui que o cara faz uma narração do que ele está querendo explicar. O básico, né, que é a inserção de que o Word faz, o PDF também faz, é a inclusão de imagens. Então eu posso fazer uma inclusão de imagens, eu posso colocar uma imagem de fundo, eu posso colocar um vídeo de fundo, e eu posso criar uma galeria de imagens, né, que eu possa aqui manusear essas imagens para que o usuário visualize, então, através de imagens, fluxogramas, o passo a passo daquilo que ele está absorvendo de conhecimento. Uma outra coisa importante, que é por ele ser responsivo, é o fato da gente colocar aqui no documento funções para aumentar a letra ou diminuir. A gente nunca sabe se o cara tem miopia ou não tem. Então basta ele clicar aqui ou tocar uma música, basta ele clicar aqui, ó, ele pode aumentar a letra ou diminuir a letra conforme a necessidade dele quando ele estiver visualizando em dispositivos tipo celulares, né? O que nós fazemos também, como a gente lida muito com o processo, é a questão de timelines, né? Então a gente coloca, ó, comecei a fazer isso hoje, depois estou fazendo essa etapa do processo e eles vão acompanhando todo o desenvolvimento e o progresso através de timelines, né? E aqui nas timelines eu posso associar, se eu quiser colocar aqui uma chamada de um vídeo ou um pop-up com texto ou imagem, eu posso colocar também. Outra coisa legal é que, como a gente lida com projetos, a gente passa para eles no documento, em vez de ficar escrevendo que eu performei, que eu evoluí,
o projeto em forma de dashboards. Então ele vai absorver todos os trabalhos que nós estamos fazendo, se está dentro do prazo, se não está, se eu vou atender ou não. E também eu posso mostrar para ele as tarefas, né? E uma coisa interessante, eu vou pegar essa tarefa aqui, ó, o iDesign aqui, vou jogar para cá, ó. Então, a hora quando eu jogar para cá, ela vem, ou seja, eu tenho um Kanban das tarefas. Ele visualiza um Kanban eletrônico em tempo real. Tudo que está acontecendo, qualquer usuário de qualquer parte do mundo vê no idioma dele em tempo real o que está acontecendo na documentação do projeto, né? O que não podia faltar é a questão, a gente lida aqui aos cronogramas, né, para ele ver prazos, né? No caso aqui eu vou só mostrar para você, ó, eu posso fazer manutenção porque eu sou o administrador, mas ele só visualizaria, né? As tarefas, os cronogramas, os prazos, se está dentro do data início para completar a atividade, que é muito importante a gente ter o cronograma daquilo que a gente entrega, tá? Dando sequência aqui, ó, eu posso passar também em formato dashboards, né? Em formato de informações de números, né? De indicadores, ou se ele quiser ver em formato de gráficos, né? Que ele pode visualizar aqui, ó. E como não podia faltar, é a evolução dos gráficos, né? Que a gente pode apresentar qualquer tipo de gráfico daquilo que tiver em processo. Por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui, que eu estou vendo em forma separada, se eu quiser ver em forma unificada, ou seja, tudo é conteúdo dinâmico. Isso aí ele puxa de um servidor e atualiza o documento em tempo real, ok? Eu posso separar as barras, eu posso voltar lá e separar os gráficos, ou seja, fica tudo em tempo real. O que mais importa para mim, que é a cereja do bolo, é a questão de eu traduzir, que eu entendo que é o mais importante. Toda empresa deveria ser orientada a processo. Então, o que você vai ver aqui não é a imagem que eu mandei para você. Quando a gente vai conversar com o cliente, a gente vai lá, bate o papo com ele, ele passa as dores dele, o que ele quer fazer, e aí eu faço o quê? O mapeamento do processo, ou seja, eu converto aquela história que ele está me passando, que daria um livro de 500 páginas, em poucas telas com 7 símbolos, que eu posso te mostrar aqui, ó, por exemplo, tá vendo que eu vejo esse detalhe aqui, ó, eu clico nesse documentozinho que tem essa setinha, ele vai me navegando no processo. Então não é uma imagem estática. Eu quero ver, por exemplo, o processo de manufatura, que eu conversei lá com ele sobre manufatura. Então ele vai me mostrar que ele tem aqui, ó, por exemplo, requisitos. Eu clico aqui, ó, eu verifico os requisitos. Então você viu que eu fui navegando de um microprocesso para um processo, para subprocesso, até chegar na atividade. E na atividade eu sei o que ele tem que fazer o passo a passo. Ele tem que entrar aqui, ele precisa alimentar com essas informações. Eu vou navegando e eu vou detalhando para ele o que ele tem que fazer. Em resumo, é a mesma coisa que eu contasse para você assim a história de eu fazer um bolo, né? Para fazer um bolo eu preciso ter os ingredientes, a receita e os instrumentos, as ferramentas, o fogão, a batedeira, a farinha, etc. Tal, o gás, para chegar lá na ponta e ter o. E eu posso navegar aqui, ó. É diferente de ser uma imagem e eu clicar em imagem. Além de processo, a gente possibilita disponibilizar para ele, se ele quiser ele autodesenhar o processo, por exemplo, ele quer desenhar aqui uma informação de banco de dados, né? Então ele vem aqui, ó, ele clica aqui, arrasta esse disco, hard disk aqui de banco de dados. E ele pode se linkar esses objetos, ele cria o fluxograma dele. Isso aqui não é imagem. Então a gente possibilita, além de documentar, dar a oportunidade para que ele, em vez de ficar ligando, contando a história, o que ele faz, escrever uns documentos, uns e-mails, que você precisa de 5 dias para ler o e-mail, ele resume em fluxogramas. Então isso aí fica muito fácil da gente entender o que ele quer, passa para ele e principalmente, aqui que é o pulo do gato, é o treinamento. Por quê? Porque se o funcionário souber ler os símbolos que representam o processo, ele vai entender as flutuações do processo. Se ele souber desenhar, ele consegue ah, transmitir o conhecimento para outra pessoa, ele entende que tem variações, então ele já sabe quais os indicadores, quando vai estar bom, quando vai estar desejável, quando vai estar ruim, e principalmente traçar ações do tipo assim, eu preciso fazer algo
para sair do ruim para o desejável e depois do desejável para bom, ou seja, quais as ações que aí envolve questões de administração, que é PDCA, o Kanban, o Kaizen, melhoria contínua, etc. E aqui, ó, o que você vai observar não é um vídeo, isso aqui é aplicação. Então fica fácil para mim escrever pouco texto, pouca imagem, processo muito bem definido e detalhado, e aí ele vai ver como que ele olha o processo, ele entende e como que ele tem que agir na aplicação que a gente desenvolveu. No caso aqui é uma empresa de confecção, ele vai entrar aqui, lojista, e vai fazer o login na aplicação. Uma vez que ele logou aqui, vai estar o processo. O que eu faço nessa etapa? Que botão que eu aperto? Que resultado que eu sou esperado? Então, a disseminação do treinamento é muito rápida. E aqui que a gente está preocupado, que até então nós estamos fazendo documentação, nós já compramos o servidor LMS, isso aqui é HTML puro, eu já estou buscando no mercado uma ferramenta que pega o nosso HTML, que ele é dinâmico, né, muito superior a um PDF, e ele permite eu converter em SCORM para poder jogar lá no LMS e ter aquelas etapas de onde o cara parou, o que ele fez e tal. Que o que nós vamos dar treinamento é no processo, que o processo de estudo, toda a história para ele. A gente sempre nas empresas ensina as pessoas a desenharem, a mapear e desenhar para ele entender fazer, e o resto é consequência de seguir o videozinho, a aplicação, a etapa para se tornar, ter a maestria naquele processo. Né? E o que a gente sempre coloca aqui, só para você ter uma ideia, são assim, conceitos para fixar o cara na leitura. No caso aqui, a gente só criou uma rádio, e essa rádio aqui a gente faz o seguinte, eu sou aficionado nas músicas dos anos 80. Então eu escolho aqui, por exemplo, uma rádio dos anos 80, e ele vai a música do rádio dos anos 80. Se eu mudar a rádio aqui, ó, ele muda a rádio, que é uma rádio brasileira. Então ele pode criar a rádio que ele quiser, a estação. E MPB, dia 7 de dezembro, a partir das 17 horas. Mas a música é só um chamativo para deixar aquela leitura mais emocionante, né? Bom, tem muitos outros dispositivos. Você lembra que você me mostrou, que eu pedi para você ver, que é colocar hotspot, imagem, a gente já criou tudo isso. Só que esse template, é assim, quando eu gero o documento, a gente fala, o que tem que mostrar para o cara? Tem que mostrar um texto, 90% é processo e depois é colocar gráficos, o cronograma, e para o cliente começar a acompanhar. E sempre que a gente gera esse documento, a gente gera em HTML, com fundo ou com vídeo lá, que ele tem acesso. E tudo que acontecer, evoluiu o projeto, evoluiu tudo, eu não preciso gerar outro documento, é dinâmico já está o cronograma atualizado, os gráficos, dashboards, as tarefas, as performances que foram feitas, o que documento que eu fiz entregar, ou seja, tudo atualizado em tempo real. Espero que você tenha entendido o que nós fazemos aí. Muito obrigado.